devagar, porque já tive pressa, e leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Falando com Jesus. Falando com Jesus, liguei meu pensamento no mais alto dos céus. Abri meu coração, entrei para o meu quarto, falei em oração. Pedi o que eu lhe pedi, que me iluminasse. Pedi força e coragem pra eu não desistir.
Pedi pelos irmãos, cansados e oprimidos, que vivem encarcerados, com os corações sofridos. Pedi pela nação, aonde existe a guerra. Pedi amor e paz para todos nesta terra. O que eu lhe pedi, que me iluminasse. Pedi força e coragem para eu não desistir. Pedi pelos irmãos, cansados e oprimidos, que vivem encarcerados, com os corações sofridos. Pedi pela nação, aonde existe a guerra. Pedi amor e paz para todos nesta terra. O amor é a pura essência de Deus, é a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim. É paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim. É paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. Vinde a minhas criancinhas. Vinde a minhas crianças do mundo, com a pureza e a simplicidade de coração. Entrarás no meu reino, sentarás ao meu lado, comerás do meu pão. Observem em uma criança o seu jeito de olhar, seu modo de falar com amor.
traz no seu coração a humildade e ternura, desabrocha pra vida parecendo uma flor. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças ensinam a amar. Deixem as crianças sorrir, deixem as crianças brincar. As crianças precisam crescer, as crianças ensinam a amar. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, e elas herdarão o reino de Deus e se transformarão em luz. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, e elas herdarão o reino de Deus. E assim falou Jesus. E assim falou Jesus: vinde a minhas crianças, e elas herdarão o reino de Deus e se transformarão em luz. Assim falou Jesus: vinde a minhas criancinhas, que elas herdarão o reino de Deus. E assim falou Jesus. Vamos construir um mundo de paz e união, que a guerra se acabe e os homens pratiquem o bem, que haja entre os homens a fraternidade e o amor, que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos, uma corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos, uma corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver. Vamos construir um mundo de paz e união, que a guerra se acabe e que os homens pratiquem o bem, que haja entre os homens a fraternidade e o amor, que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos, uma corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos, uma corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver. Deus
em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti, Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração, por toda a minha vida, te louvarei, nos pensamentos meus, te buscarei, em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Encontrarei. Nossa gratidão, Toninho. Luz e paz a todos, bom estudo, bom trabalho. Deus abençoe. Luz e paz. Até breve. Boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos à Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. Wagner Nogueira, seja bem-vindo, nossa gratidão. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Mensageiros do Bem. Deus nunca abandona seus filhos à própria sorte. Acredite, você tem seu anjo da guarda. É um trabalhador divino que não resolve seus problemas, mas lhe intui e lhe oferece bom ânimo. Portanto, não tenha medo. A força do bem é sempre maior que a contrária. Por vezes, é natural sentir-se abandonado ou pensar que as energias malignas lhe dirigem a vida. Em verdade, não basta saber que tens proteções espirituais. Necessário se faz entregar-te ao bom combate e efetivar as boas obras sem receios. O profeta Josué assim compreendeu. Não te mandei eu. Esforça-te, tem bom ânimo. Não mais, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9. Bíblia Almeida fiel e corrigida. Mensageiros do bem, a nossa gratidão a todos pela participação. Vamos respirar bem fundo, serenar os nossos corações e levar o nosso pensamento a Deus. Agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação e por esse momento de estudo e reflexão. Então, a nossa gratidão a Deus, que é o nosso papai. A nossa gratidão a Jesus, o nosso irmão maior, o amor de nossas vidas, que veio até a terra e deixou o seu exemplo, o seu evangelho. O evangelho vivo, para que possamos seguir. Então, gratidão, Jesus. Gratidão à Mãe de Jesus, a nossa Mãe, Maria Santíssima, que também muito nos auxilia, muito nos ampara, e muito auxilia aos nossos irmãos que se encontram nos vales. Então, a nossa gratidão à Mãe Santíssima. Nossa gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor aqui da Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. Que nesse momento as nossas vibrações positivas, esse nosso pensamento no bem, possa estar indo de encontro a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, e está levando conforto e alento a todos os nossos irmãos que estão nos dois planos, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E que neste momento também as nossas vibrações, esse nosso pensamento do bem, possa estar indo de encontro a Deus, a Jesus, e estar do lado do nosso irmão Wagner Nogueira, o intuindo para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimento. E do nosso lado, abrindo os nossos corações para que verdadeiramente possamos compreender e colocar em prática no nosso dia a dia. Então, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Sejamos todos nós bem-vindos. Wagner, meu amigo, seja bem-vindo. Nossa gratidão.
uma hora para estar conversando conosco. Deus abençoe. Obrigado, Ademir. Vocês me ouvem bem? Eu estou no notebook. Está tranquilo? Então, nós vamos prosseguir por aqui. Eu vou compartilhar a tela para aqueles, né, que estiverem acompanhando de uma mídia um pouco maior, conseguirem seguir o raciocínio aqui da nossa reflexão. Só um minutinho que vai dar tudo certo. Bom, está compartilhando a tela? Alguém responda, por favor, que eu não estou vendo vocês. Está compartilhando a tela. Então tá ótimo. Bom, a proposta hoje, então, é nós conversarmos um pouquinho sobre Francisco, né? Aprendendo com ele que no dia 4 de outubro, né, foi aí lembrado no mundo inteiro por ser o dia dedicado a este santo, que talvez seja entre aqueles que representaram o Evangelho de Jesus aqui na Terra, aquele que o fez com maior destreza e aquele que, de certa forma, conseguiu traduzir em atos e num legado de história fantástica aquilo que Jesus propôs no seu Evangelho. Procurando um texto para corroborar a nossa reflexão, eu sempre faço isso na obra básica, encontrei este do capítulo 15, no item 3, ele está invertido. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Bom, acho que caridade e humildade resumem bem a trajetória de Francisco de Assis, né? O que ele dedicou em humildade e o que ele efetivou em caridade pode ser aí uma personificação, né, desses dois termos. Ô, Wagner, Wagner, só um segundinho. Oi. Nesses 3 pontinhos, coloca compartilhar a tela inteira. Tela cheia. Só um minutinho, então. Vou voltar aqui no Google Meet. E 3 pontinhos, Ademir. 3 pontinhos. Espera aí. Não está compartilhando a tela, não? Não por completo. Aí, se você clicar nesses 3 pontinhos, ele vai dar tela cheia. Tá, eu estou tentando achar os 3 pontinhos, viu? Porque... Foi onde você foi em compartilhar a tela. No seu quadrado aí. No seu quadrado. No seu quadradinho. Verdade. Sim, meu quadradinho. Espera aí. Só um minutinho. Remover este bloco. Ao lado do botão de desligar a chamada. Ao lado. Agora deu certo. Tela cheia. Então. Agora deu certo ou não? Não, porque não compartilhou. Não. É porque se eu colocar a tela cheia, na hora que eu for voltar lá para o... Deixa eu tentar voltar por aqui. Aí não está dando.
Eu não sei se vai Clica ser em possível. ignorar. Tá vendo? Lá em cima tem um ignorar. Vai precisar clicar nele primeiro para você conseguir resolver o problema. Entendi. Ignorar. Ignorei. Olha que tanto de tela que apareceu. Agora vai lá Eita, que nos esse três negócio. pontinhos de novo. Acho que esse negócio deu errado, São hein? todos os espíritos que estão do nosso lado. Aí você vê a multidão. Acho que deu errado, hein? Vai lá nos três pontos. Vai no compartilhar aqui de novo. Vou parar a apresentação e fazer de novo. Porque deu errado ali, deu ruim. Então vamos lá. Tentar apresentar de novo. Ah, tá. A tela cheia aqui, ó. Já de uma vez. Compartilho. Deu certo? Não, né? Não. Não tá dando certo, não, gente. Tá abrindo Tinha essa dado multidão certo. de Na coisas. última vez que você clicou, deu certo. Mas olha o tanto que tá abrindo. Não, mas vai lá na tela onde você está compartilhando que vai dar certo. Isso. Agora põe Deu no modo certo? apresentação. Não, mas aí Eu- você tá Quando voltando. eu coloco no modo apresentação, ele sai. Então, eu vou fazer o seguinte. Se eu colocar no modo apresentação, ele volta. Está apresentando agora. Tá melhor? Tá ótimo. Porque se eu colocar no modo apresentação aqui, eu vou tirando essas telas aqui, ó. Acho que assim ficou bom, né? Tá tudo certo aí, gente? Excelente. Tranquilo. Então tá bom. Então vamos seguindo aqui. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre Francisco, né? Na verdade, ele não chama Francisco de Assis, né? O seu nome é Pedro Bernardone. Na verdade, é Giovanni de Pietro de Bernardone. Pedro Bernardone e Pica Boremonte são os pais de Giovanni de Pietro de Bernardone, que também ficou conhecido como Francisco. Eu vou explicar por quê. Ele tinha um irmão chamado Ângelo. Ele nasceu nessa cidadezinha de Assis, em 1181 ou 1182. Não sabemos ao certo a data ou ano do seu nascimento. Desencarna em 1226, também na cidade de Assis. Apenas 2 anos após seu desencarne, em 1228, ele é canonizado pela Igreja, né? Tamanho vulto do seu legado, que o seu processo de canonização foi um dos mais rápidos entre todos os santos da Igreja, né? O nome Francisco, que também quer dizer francês, né, ou Francesco, que é francês, ele tem 3 prováveis causas, né? Nós não sabemos qual delas deu aí realmente, ou foi a razão para que ele fosse chamado, apelidado de Francisco. Uma das razões é que sua mãe era francesa. Seria uma homenagem que o pai fez a Francisco, à sua mãe, né, que era de origem francesa. Uma outra teoria, uma outra corrente, diz que Francisco ou Giovanni de Pietro de Bernardone, quando criança, ele se encantou com a cultura francesa, com a literatura francesa, com a arte, com a música. Então, ele acabou ficando conhecido como um francês, né? E uma outra teoria diz que era da paixão do próprio pai, que ficou um bom tempo viajando para a França a negócios, né? E quando ele volta, então, ele chama Francisco de francês, ele chama Giovanni de francês ou Francisco, por causa dessa paixão que ele desenvolveu pelo país. Tá? Então, são 3 prováveis causas, né, do seu nome mais popular.
mas sabemos então que de batismo seu nome é Giovanni de Pietro de Bernardone. Apenas uma introdução para nós sabermos desse fato curioso de Francisco. Bom, nós vamos contextualizar falando um pouco do momento em que Francisco vem, né? Nós estamos na Idade das Trevas. Nós estamos num período da humanidade em que a igreja havia se corrompido, a ciência tentava sobrepor Deus e as pessoas, de uma forma geral, estavam muito mais dedicadas ao materialismo e aos prazeres, às sensações, do que à devoção a Deus. A igreja estava de tal forma corrompida que os cargos eclesiásticos, o alto clero, ele era vendido, né? Os bispos não eram pessoas com vocação sacerdotal que se dedicavam à igreja, eram homens poderosos e ricos que compravam o título de bispo para ter um determinado prestígio e poder sobre o local em que habitavam, já que o bispo daquela época ele tinha uma autoridade também civil e não apenas eclesiástica. Ele também tinha uma autoridade sobre as leis locais, sobre as decisões administrativas do local, e este prestígio ele era muito almejado pelos poderosos que já tinham dinheiro e queriam também ter poder. E às vezes utilizavam as vias do cargo eclesiástico para conseguir isso. Então nós temos Francisco num contexto muito difícil do cristianismo. Nós temos a vinda de Francisco no momento em que a igreja realmente precisava de uma reforma, precisava de uma mudança de direção para que as rédeas do cristianismo primitivo fossem retomadas. É por isso que Emmanuel vai nos dizer no livro A Caminho da Luz que um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, nas regiões da Úmbria desolada. Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade. A igreja, todavia, não entendeu que a lição lhe dizia respeito e ainda, uma vez, não aceitou as dádivas de Jesus. Ele está dizendo isso, Emmanuel, logo após dizer que aquele tempo era sombrio, que aquele momento era um momento de trevas. Tanto que ele diz, por isso, porque era um momento de trevas, porque era um momento difícil, porque era um momento sombrio, que Francisco de Assis desce. Por isso que Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia, vai dizer que ele é a luz que brilhou sobre o mundo, que estava em trevas. Jacques de Vitry, que é um bispo de Acre, em Israel, vai dizer que Francisco ele foi um consolo em um século corrupto. Então, o que é inquestionável é que Francisco vem como uma luz muito forte, como um sol, numa terra que estava desolada, tanto que ficou conhecida como Idade das Trevas, né? E isso é importante para nós trazermos para o nosso contexto e entendermos que devemos ser a luz do Cristo, brilhando neste momento tenebroso, neste momento difícil. Nós estamos falando de guerras, nós estamos falando de morte, nós estamos falando de disputas políticas, ideológicas em todos os continentes, em todas as partes, né? Talvez estejamos experimentando um pouco desta escuridão, mas a orientação do Cristo para nós, no Evangelho de Lucas, é brilhe a vossa luz, né? Que nós não sejamos
como candeias colocadas debaixo da cama, mas sejamos como candeia colocado sobre o alqueire, e não sob ele, não debaixo dele. Né? Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A cada um desses tópicos que nós formos falando da vida de Francisco, nesse primeiro nós estamos falando do momento em que ele chega, né, para este mundo, nós vamos trazer uma poesia da obra de Chico Xavier. Nesse caso, nós estamos com o Espírito João de Deus, na coletânea do Além, item 65, título Brilhe Vossa Luz. No serviço de paz do amor cristão, brilhe na terra em sombra a vossa luz. Seja o eterno Evangelho de Jesus o roteiro de vosso coração. Não vos perturbe o campo de aflição a que o mundo das trevas se conduz. Sede fiéis, tomai vossa cruz, seguindo o Mestre para a redenção. Vivei o ministério salvador da vontade divina do Senhor, na batalha incessante contra o mal. Ao salário da vida fazei jus. Onde estiverdes, brilhe a vossa luz, para a glória do Espírito imortal. E sejamos essa luz do Cristo, onde nós estivermos. Se as trevas estiverem no bairro em que moramos, sejamos luz. Se as trevas estiverem no local onde trabalhamos, que brilhemos em luz. Se estiver no nosso núcleo familiar, se estiver na faculdade, se estiver em qualquer grupo de relacionamento, grupo social em que frequentamos, que nós deixemos que a nossa luz brilhe e expande as trevas. Não há trevas que resistam à mínima luz. Né? A treva pode ser imensa, o foco de luz, ele aceso, ele se destaca. E como Tolstói nos ensina, assim como uma vela acende outra vela e assim chegam-se a iluminar milhares delas, assim os corações também podem acender outros corações e dessa maneira iluminar milhares de corações. Que sejamos e tenhamos essa disposição de sermos luz onde estivermos, assim como Francisco foi para o seu tempo. Bom, um outro tópico que nós vamos trazer da vida de Francisco é a sua origem. Tá? E nesse momento nós vamos chamar de ilusão. Por quê? O contexto da vida de Francisco, muitos de nós já conhecemos. Ele era de família rica, ele era boêmio, gostava de gastar o dinheiro com os amigos, bebidas, bares. Ele era vaidoso e ele sonhava ser um grande cavaleiro, guerreiro famoso e respeitado. Bom, dinheiro ele já tinha. Prestígio no local em que ele morava, ele já tinha. Nessa época, a cidade de Francisco Assis estava em guerra. E é um prestígio muito grande um cavaleiro, guerreiro, aparecer e libertar o seu povo, para depois ser recebido e aclamado na cidade como um herói. E essa era a grande vontade de Francisco, né? Se dedicar à guerra e ser reconhecido como um cavaleiro nobre, um cavaleiro que fez a diferença para o seu povo, um cavaleiro que foi e venceu a luta e, ao voltar, foi aclamado, foi colocado em um pedestal de glória, porque Francisco tinha essa vaidade em si. Por isso que nós vamos chamar esse momento de ilusão, porque ele estava iludido em relação ao verdadeiro propósito para a sua encarnação. Lá no seu subconsciente, ele sabia para que ele havia vindo, porque ele não era um espírito qualquer. Ele já vem numa missão muito nobre, de reformar a Igreja do Senhor. E nesta missão, ele, aqui na carne, e isso acontece com muita frequência com todos nós,
às vezes nos esquecemos, né, da essência e do que realmente viemos fazer. E nos iludimos, assim como Francisco. E na sua ilusão, Francisco, então, quer ser reconhecido como um grande guerreiro, como um grande cavaleiro de guerra que livra a sua cidade dos seus opressores. E essa ilusão é muito comum em cada um de nós. Né? Quantos de nós temos já na nossa consciência? Qual é o nosso papel, qual é o nosso dever e a que viemos? Nós já sabemos para que estamos, mas insistimos em nos iludirmos. Insistimos em mergulharmos numa ilusão de ser o que não viemos para ser, de ter o que não viemos para ter, de viver uma vida que não é aquela que nós planejamos, ou seja, que não é a nossa vida, que não é a proposta da espiritualidade, é a nossa própria proposta para nós no planejamento encarnatório. Então, essa ilusão, ela precisa ser combatida. Né? E em relação à ilusão, nós vamos ainda ficar com João de Deus em Parnaso de Além-Túmulo, com o título do poema Fortuna. Anda a fortuna por uma praça, fala a aventura com riso irmão. E mais adiante, topa a desgraça, e altiva e rude lhe estende a mão. Vaidosa e bela dá preferência ao torpe egoísmo acomodatício. E entre as virtudes na existência, escolhe sempre flores do vício. E assim prossegue na desmarcada carreira louca do vão prazer, como perdida e já sepultada no esquecimento do próprio ser. Depois, cansada e já comovida, quando só pede luz e amor, acorre a morte por dar-lhe a vida, e vem a vida por dar-lhe a dor. Aqui ele está falando bem de ilusão, né? Que a fortuna anda por uma praça, fala aventura, mas lá na frente tem a queda, tem a desilusão. A desilusão, por mais que seja uma coisa boa, porque nunca é bom andar iludido, e a desilusão nos tira dessa ilusão, mas por mais que ela tenha essa finalidade boa, ela é algo que dói. Ser desiludido não é cômodo, ser desiludido não é algo tranquilo para nós. Sempre tem uma dor associada, né? Mas é necessário, porque viver iludido não é a proposta, né? E não é o projeto. Então, Francisco tem essa desilusão. Em que momento que isso ocorre? Ele vai à guerra. Só que ele é preso, então ele já perde imediatamente seu prestígio, porque ele vai ficar preso num calabouço, num lugar escuro, úmido, comendo muito mal, se alimentando muito mal, apanhando com muita frequência, tanto que ele adoece. Ele desenvolve um problema no estômago, ele desenvolve um problema na visão. Então ele volta para Assis, e volta doente, ele volta até desenganado, né? Ele volta com problemas muito sérios de saúde. E ele tem uma visão, e nessa visão ele vê a sua casa cheia de uniformes, de armas militares, de espadas, de escudos, de aparatos bélicos. Então ele, de novo, tem uma interpretação equivocada da sua visão. Quando ele vê toda essa armadura, esses escudos, essas espadas, ele logo pensa, a vontade de Deus então é que eu guerrei. E ele retoma o seu plano de se tornar um nobre guerreiro, e ele vai para a Apúria batalhar. E só depois de sofrer mais um pouco é que ele volta para Assis. Então ele fez essa interpretação equivocada da visão que teve, como médium que era, ao enxergar ali na sua casa todos esses aparatos militares, ele não entendeu
que a guerra, que a batalha que ele estava por enfrentar seria uma batalha espiritual e não uma batalha material. Nós vamos agora de Antero de Quental, na Lira Imortal, chamado o poema Desilusão. Quem sou eu? No abismo escuro do meu atribulado pensamento, sinto ainda as ascuas do pavor violento, em que andei como um nau sem palinuro. E ouço uma voz, tu és o verme obscuro, vitimado no grande desalento, que procurou amado o sofrimento, sem caridade o amor sagrado e puro. Ó promessas do nada inexistente, a morte abriu-me as portas do presente, amargo e interminável pela dor. Infeliz do meu ser fraco e abatido, pois o anseio de nada, paz e ouvido, foi apenas um sonho enganador. Então, Antero de Quental, ele vem falar para nós dessa saga da ilusão, né? E desse momento da desilusão, quando ele passa a questionar quem eu sou, nesse abismo escuro do meu atribulado pensamento. Sinto ainda as ascuas do pavor violento em que andei como nau sem palinuro, um barco sem comandante. Né? Se desiludidos, né, que possamos entender qual foi a causa da nossa ilusão. Prosseguindo, então, nessa caminhada, né, de Francisco, nós vamos ver um momento em que houve o despertar de Francisco. Esse despertar, ele se deu por meio do trabalho. Ele já havia tido visões, ele já havia tido alguns lances com Santa Clara, ele já havia tido tantos sonhos, tantas introspecções, tantos momentos devocionais com Deus, mas nada disso o despertou. O que o despertou, de fato, foi o encontro que ele teve com o leproso. Ele tinha um problema muito grande com leprosos. Ele tinha uma certa ojeriza, uma certa repulsa com as pessoas que tinham a hanseníase. Até por motivos óbvios, naquela época não havia cura, né? Então, ele cura esse preconceito e essa aversão quando ele, encontrando um leproso, dá um beijo nele. E a partir daí ele começa a repetir esse gesto e começa a se dedicar ao trabalho com os leprosos. É aí que ele se desperta para o cristianismo. Isso é importante dizer, porque ele já havia tido visões, ele já tinha lances mediúnicos, a espiritualidade e a sua própria consciência já estava gritando para ele o tempo todo o que ele devia fazer e para que ele devia se dedicar. Mas ele só tomou consciência e só se despertou para isso por meio do trabalho. Não é à toa que Maria Dolores vai nos falar dessa importância do trabalho. Perguntas, coração, como sanar as dores sem medida? De que modo enxugar a lágrima incontida? Sob nuvens de fel e de pesar, recordemos o chão. Quando o lodo ameaça uma estrada indefesa, em cada canto roga a natureza. Trabalhar, trabalhar. Assim também, nas horas de amargura, enquanto a sombra ruge ou desgoverna, pensa na glória da bondade eterna, acende a luz da prece tutelar, e vencerás tristeza e desventura, obedecendo à voz de Deus na vida, que te pede em silêncio a alma ferida. Trabalhar, trabalhar. Que também possamos entender o trabalho como esse fator despertador, né, das nossas consciências, para nós entendermos qual é a nossa real missão e para que, de fato, nós viemos. E agora, então, nós temos de Francisco um momento que nós vamos chamar de reconstrução. Está dentro do chamado que ele teve. Ele vai para a igreja de São Damião, e na igreja de São Damião, que era uma igreja que estava
caindo, né, aos pedaços, vou usar esse jargão, né, essa expressão que nós usamos, uma igreja que estava com problemas de estrutura. Ao entrar na igreja de São Damião, olhar para o crucifixo, ele tem essa visão, né, esse fenômeno mediúnico de clarividência e clareaudiência, em que ele ouve: Francisco, repara a minha casa, pois olhas, está em ruína. E ali ele novamente faz uma associação equivocada, porque ele entende que esse pedido é para que a igreja física seja reconstruída. Ele entende que o que Jesus pediu para ele é que o piso fosse restaurado, as paredes restauradas, o telhado restaurado, o interior restaurado, e que a igreja voltasse a ter uma boa estrutura. Mas ele não havia entendido, né, muito bem essa chamada consciencial que a espiritualidade apresenta para ele naquele momento. Muito parecido com nós, que às vezes priorizamos nas nossas vidas o reparo de muitas coisas no campo material. Nos preocupamos, às vezes, muito pouco em reparar a nossa estrutura espiritual, em reparar o nosso templo interior. Vós sois templo. Em reparar essa estrutura íntima, reformar ou reconstruir ou construir essa estrutura íntima de quem nós de fato somos, espíritos imortais. E às vezes nos dedicamos muito à reconstrução física, assim como Francisco fez no início da sua trajetória. Nós vamos reconstruir a nossa casa física, pintá-la, tocar o piso, tocar os móveis de lugar. Nós vamos reformar o carro, nós vamos reformar o próprio corpo físico, né? Espicha daqui, suspende ali, pinta ali, faz uma figurinha colar, né? E a gente vai investindo e reformando a nossa casa física, aquilo que nos rodeia materialmente falando. Mas a essência daquela visão, daquele fenômeno mediúnico com o qual Francisco se depara, orienta que o que precisava ser reformado ou reformada era a igreja enquanto instituição, e não enquanto prédio, enquanto área física, né? Se eu tenho interpretações equivocadas, eu tenho ações equivocadas. Porque se a minha consciência tenta me dizer algo e eu não entendo muito bem, eu começo a construir por aquilo que eu entendi, as minhas construções não são boas. Como Francisco havia entendido que a proposta era uma reforma física da igreja de São Damião, ele começa a buscar recursos. Por quê? Precisava comprar material de construção, precisava mobilizar construtores. E o seu pai era muito rico, então ele vai buscar na venda do pai. Ele vai vender tecido, ele vai pegar dinheiro, ele vai usar das economias do próprio pai para dedicar à reforma da igreja. Interpretações equivocadas, ações equivocadas. Porque este foi um grande equívoco nessa jornada de Francisco. Ter usurpado o dinheiro do pai. Não estou aqui fazendo uma defesa do materialismo, dizendo que o pai dele estava certo em guardar o dinheiro e tanto dinheiro. E nós sabemos que esse dinheiro ele era às custas de exploração de pessoas, né, inclusive.
Mas nós estamos dizendo que nem por isso Francisco tinha o direito de ir até os cofres do pai e de lá tirar dinheiro para a sua proposta, para o seu projeto. E quando então nós tomamos ações equivocadas, nós temos que fugir. Nós tentamos fugir. Fugir da consequência dos nossos atos. É o que Francisco faz. Como ele defrauda os bens do pai e o pai agora o começa a perseguir, ele foge, ele vai para uma caverna com a ajuda da mãe. Ele sai de casa, ele estava preso pelo pai em casa, porque o pai já estava entendendo que ele era uma pessoa que precisava ser impedida, né? Porque já estava agora pegando os bens da família e vendendo, por causa da sua fé, por causa do seu projeto. Então, ele foge. Ele foge porque ele agiu mal. Interpretou mal, agiu mal e precisou fugir. Se a torva provação te bate à porta, impelindo-te a angústia estranha e intensa, que a tormenta de pranto te não vença, ainda mesmo a esperança quase morta. Esquece o lodo, a lama, o espinho, a ofensa. O sofrimento é a lúcida retorta, de fel que nos redime e nos exorta a esperar pela vida eterna e imensa. De coração cansado e fronte erguida, sofre de alma gemente e consumida, sem fugir à aflição da dor que é tua. Dever negado é dívida crescente. O desertor padece amargamente e, além da morte, a vida continua. E Francisco, então, havia tentado fugir, mas dever negado é dívida crescente. E ele era um desertor, e desertor padece amargamente. Era para ele sofrer de alma gemente consumida sem fugir à aflição da dor que era dele. Por quê? Porque ele construiu, ele interpretou mal, ele agiu mal. E se a gente age mal, já sabemos pela lei de causa e efeito que devemos arcar com as consequências, com os efeitos daquilo que demos causa. Então nós temos um momento em que Francisco vai se encontrar com o seu problema. Chega um momento na caverna que ele decide: eu vou voltar e vou enfrentar o meu pai. Eu vou voltar e vou devolver a ele tudo que é dele. Reparação. Nós sabemos que aos males que demos causas, nós precisaremos reparar. Reparar aqueles que foram prejudicados pelo mal que nós praticamos. Então ele volta para resolver o seu problema, ele apanha do pai, é preso por muitos dias dentro de casa, foge com a ajuda da mãe, enfim, ele faz essa reparação quando ele vai para frente da igreja, em praça pública, e se despoja, e devolve para o pai tudo que era dele. Então ele fica nu, ele devolve as pratas, as moedas, ele devolve a roupa, e como a dizer o seguinte: olha, pai, daquilo que você me deu, eu não vou levar mais nada, estou te devolvendo, né? Estou reparando, estou te dando novamente aquilo que materialmente você me deu. E ele sai dali para fundar a Ordem dos Frades Menores, em 1209. Despoja-me, Senhor, da sombra que me enlaça. A minha teimosia chega ao fim. Consente-me entender o que queres que eu faça. Ajuda-me, Senhor, a esquecer-me de mim. Esse despojo é necessário em nossas vidas. Porque às vezes nós não nos imergimos e não nos lançamos à nossa missão porque estamos cheios de aparatos, de indumentárias, de roupas, de acessórios que não são nossos. Despojar, tirar para fora é necessário para que nós
consigamos dar lugar e vazão ao vinho novo. Não se deita vinho novo em odres velhos. A gente não consegue encher um copo que está cheio. E às vezes nós não estamos fazendo o que deve ser feito porque nós estamos cheios de coisas que não deveriam estar sendo feitas. Né? Às vezes é necessário esse despojo, esse lançar fora tantos atavismos, ideias, crendices, às vezes até bens, apegos, né? Coisas que nos furtam da essência e do verdadeiro propósito da nossa espiritualidade. Despoja-me, Senhor, da sombra que me nasce. Eu não vou teimar mais, a minha teimosia chega ao fim. Por quê? Eu preciso entender o que queres que eu faça. Então, consente-me isso e ajuda-me a esquecer de mim, porque enquanto eu não esqueço de mim, eu não consigo entender o que Deus quer que eu faça. Que nós consigamos, né, nesse sentido, entender qual que é o verdadeiro propósito de Deus para nós. Entendemos que, às vezes, para isso é necessário nos despojarmos. E nós vamos agora para uma última etapa da vida de Francisco. Em 1979, pelo Papa João Paulo II, ele é escolhido como patrono da ecologia. Porque nós sabemos que Francisco ele tinha uma comunhão cosmológica, né? Uma comunhão com tudo aquilo que tenha sido criado por Deus. Tanto que o seu poema, Cântico ao Irmão Sol, aqui resumido nesse slide, ele vai dizer: louvado sejas, meu Senhor, com todas as suas criaturas, especialmente o Senhor, Irmão Sol. Louvado seja, meu Senhor, pela Irmã Lua, pelas estrelas, pelo Irmão Vento, pelo ar, pelas nuvens e pelo sereno e todo o tempo, pela Irmã Água, pelo Irmão Fogo, pela Irmã Nossa, a Mãe Terra, pela Irmã Nossa, a morte corporal. Às vezes ele era confundido como louco, né? E as pessoas o chamavam de louco justamente por andar por aí conversando com pássaros, né? Com lobos, conversando com os bichos, com as flores, com as árvores. Às vezes nós temos uma dificuldade tão grande de amarmos intensamente uma criatura divina tão próxima da gente que é o nosso irmão. Nós ainda estamos tão distantes de um amor universal pregado por Jesus, daquele amor que ele vai equiparar ao amor que sentia pela própria mãe, né? Naquele momento que ele está dentro de uma casa, que tem uma multidão, que chegam as pessoas e dizem assim: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele pergunta assim: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem as minhas palavras e as guardam, as praticam. Nesse momento, ele não estava rebaixando a sua mãe, ele não estava rebaixando a sua família. Ele estava elevando-nos ao nível de um amor materno, de um amor fraterno, de um amor de irmão. E às vezes nós não nos imaginamos amando o nosso próximo nessa intensidade. Isso ainda precisa descer, isso ainda precisa chegar nos pássaros, precisa chegar no cachorro, precisa chegar nas borboletas, precisa chegar nos coelhos, precisa chegar nas baratas, nos sapos, nos pernilongos, né? Nas serpentes. Isso precisa chegar em toda criatura divina. Isso aí nos dá uma dimensão do quanto precisamos evoluir em amor. Porque tudo é criatura de Deus, né? Tudo é criatura divina e Francisco de Assis conseguiu traduzir isso muito bem.
Francisco de Assis, ele conseguiu nos indicar, né, o caminho desse amor. O livro da natureza, repleto de resplendores, com jardins encantadores, abertos em flores mil, é o livro sublime e vivo em que Deus se manifesta, desde a raiz da floresta aos horizontes de anil. E lembrando que a Gênese, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de Eligaus. Aqui agora, o próximo slide, eu precisaria dos efeitos, né, da apresentação, e eu não sei se eu vou conseguir. Só um minutinho. Tá passando para vocês aqui agora, de forma pausada, as Está passando. apresentações? Então eu vou conseguir aproveitar. Só voltar aqui. Eu não estou muito bem da garganta, vocês devem ter percebido. Eu faço algumas pausas aqui para tentar lubrificar, mas eu estou com uma certa dificuldade, né, com a minha voz. Por isso que eu estou com alguns delays aqui na fala, tá? Espero que vocês sejam caridosos e compreendam. Eu gostaria de terminar nossa reflexão, talvez eu fique alguns minutinhos para algumas perguntas ou interações. Eu gostaria de terminar já fazendo a prece, pode ser, Demir? Pode ser. Eu vou fazer uma prece um pouco diferente. E até pediria para que vocês não fechassem os olhos, para que vocês se atentassem, né, à tela do que vai acontecer, porque nós vamos orando juntos aqui. Francisco de Assis, patrono da ecologia, dos cristãos em evidência, talvez ele seja aquele que mais nos aproximou do amor à ecologia, do amor à natureza, do amor a todas as criaturas divinas. Então, nós gostaríamos, nesse momento, de elevar o nosso pensamento a Deus, à espiritualidade, e pedir perdão, porque às vezes nós não entendemos muito bem esse recado. Porque às vezes nós não amamos as criaturas divinas da maneira que nós deveríamos amar. Às vezes nós negligenciamos este cuidado que o Cristo nos exige de co-criadores, e nós nos tornamos destruidores. É por isso que nós queremos pedir perdão pela ignorância que temos e pelo óleo que nós despejamos nos oceanos, nessa fúria nossa de conquista materialista, de sempre querer mais, de querer produzir e de querer ter e possuir, e às vezes acabamos maltratando alguns irmãos nossos que estão no oceano. Queremos pedir perdão, portanto, à irmã água, pelo mal que nós fazemos. Queremos pedir perdão também ao irmão fogo, pelo uso equivocado dessa força que ele possui, por nós, às vezes, utilizá-lo para destruir ao invés de construir. Queremos pedir perdão, irmão fogo, porque não temos utilizado da maneira adequada. Queremos pedir perdão à irmã água, porque o nosso consumismo exacerbado, a nossa volúpia, a nossa vontade de ter, nos faz descartar
em excesso tantos bens que nós não precisaríamos, tantos bens mal consumidos, tantas embalagens de coisas que compramos para satisfazer, às vezes, o nosso luxo, a nossa vontade de possuir e possuir sempre mais, e acabamos deixando a nossa irmã água nas condições que apresentamos aqui. Queremos pedir perdão ao irmão Ar, porque esse consumismo, ele acelera as turbinas das empresas, fazendo com que elas produzam cada vez mais para atender a nossa necessidade de consumidores, que queremos cada vez mais. Queremos pedir perdão a nosso irmão Gelo, pelo que nós temos feito com o aquecimento global, desequilibrando todo o entorno, desequilibrando essa biosfera que pertence a ele. Nós queremos pedir perdão à irmã Árvore, porque nós temos usado o seu produto também para satisfazer a nossa necessidade cada vez maior de ter dinheiro, de construir e de possuir, muito contrário àquilo que o Francisco pregava. Queremos pedir perdão por todas essas sandices coletivas, por todos esses equívocos, mas não nos esquecendo de pedir perdão também por aquilo que individualmente fazemos, como, por exemplo, jogar o óleo na pia da nossa casa. Também numa ofensa à nossa irmã água, pelo momento em que nós passamos pela rua de carro e jogamos um lixo no meio da rua, queremos pedir perdão, irmão Sombra, porque nós o poluímos. Pelas vezes em que nós não praticamos a coleta seletiva, em que nós não nos preocupamos com a forma de segregar ou de descartar o lixo dentro das nossas casas, nós queremos pedir perdão, irmã água, irmão sono, irmão ar. Queremos pedir perdão pelas vezes que deixamos a torneira aberta sem nenhuma utilidade, não considerando o valor da irmã água. Queremos pedir perdão por todos esses desatinos, por todos esses equívocos, por todas essas inobservâncias, por esse consumismo que cada vez nos aproxima da destruição. Por tudo isso, queremos pedir perdão, Francisco de Assis. É isso, pessoal. Estamos nesse mês de outubro, que nós comemoramos aí o nascimento de Francisco de Assis, pensar um pouquinho mais nos nossos irmãos, em todas as escalas, em todas as instâncias, que nós possamos crescer nesse sentido. Que nesse sentido Deus nos ajude. Com você, Ademir. Enquanto isso eu vou pelejando aqui para tirar esse negócio.